Gente, vamos lá. Eu pensei muito se fazer ou não esse vídeo, mas eu acho que eu vou ter que fazer. Primeiro que é um assunto também alto no momento, então vamos dar aquela hypadinha, né, nesse assunto. E é um assunto que eu nunca vi ninguém comentando, né, a respeito disso, mas eu acho que esse é um momento muito oportuno para comentar, porque já que tá todo mundo falando, né, nesse assunto do David Jones aí, das gafas que ele cometeu do Resident Evil 4, ele falando que era fã aí, nostalgia pura e mostrando aí muita coisa, que ele errando muita coisa básica, né? E tipo assim, é até normal você errar algumas coisas ou você cometer alguma gafe. Eu mesmo já cometi muita gafe no canal aqui. Eu mesmo quando cometo minhas gafes eu tiro uma de cima, faço piada em cima. Porque eu acho que o importante é mais você fazer a resenha, porque quando você zoa junto, se torna uma coisa legal, na minha concepção. Mas quando você fica bravo, eu acho que se torna uma coisa muitas vezes até chata, né? Então a gente já viu no mundo aí que a galera tá cansando todo mundo aí. Eu até só tenho um vídeo aqui no canal comentando disso. Então você levar a sério o negócio de piada porque você cometeu uma gafe, eu acho que não vale muito a pena, né? Mas enfim, eu acho que é bem importante trazer esse vídeo aqui, porque eu nunca vi nenhum criador de conteúdo comentando esse assunto. Então eu acho que combinou muito o time aí da resenha que tá tendo com isso daí, né? Então enfim, basicamente eu vou comentar aqui uns 3 vídeos que eu vi aí do David Jones. Dois deles ele jogando o jogo e um deles foi um corte aí do Flow Esporte Clube. Eles receberam o narrador Otávio Neto e tem um trechinho lá que eles falaram sobre WWE, né? Então assim, eu não vou passar aqui os vídeos, certo? Porque pode dar problemas deles autorais e tal, mas vou deixar aí os vídeos no link fixado. No caso, no comentário fixado, né? O link dos 3 vídeos. Mas no caso eu vou comentar aí o que aconteceu no vídeo na ordem cronológica do que aconteceu, né? Antes de começar, claro, achei para vocês deixarem seu like no vídeo. Eu sou aqui no canal, se inscreva. Só lembrando que eu não tenho nada com o David Jones, tá? Então esse vídeo aqui é mais uma brincadeira mesmo, não é para ser levado aqui a sério esse vídeo, é mais pra galera levar no lado da zoeira. Então basicamente isso, não vou lá dar hate no cara, até porque ele já tá sofrendo bem hate, né? Então é um vídeo aqui mais para divertir vocês nesse domingão aí. O primeiro desses que eu vou comentar, gente, foi o corte aí do podcast, que no caso era o David Jones, o Igor 3K e eles estavam recebendo o Otávio Neto, né? O Otávio Neto, acho que a maior parte de vocês aí conhece, que ele é narrador esportivo. Ele no geral narra aí futebol, mas esse outro ele já narrou wrestling, né? No passado ele já narrou aí a TNA, junto com o Marcelo Ferrantin, se não me falha a memória, que é um gordinho. E depois ele passou a fazer umas narrações da All Elite, né? Na época que tava no Space. Eu não lembro se. Hoje não tá mais na Space, não sei se ele tá fazendo narração de outro lugar, mas eu acho que não. Porque se não me falha a memória, ele saiu mesmo do Brasil, né? Não tem mais nada relacionado aqui. Mas quando ele tava, né? Ele chegou a citar isso. Mas vamos na ordem cronológica, né? Basicamente o David Jones começou a tocar lá no assunto, falando de WWE. Aí o Igor 3K até falou assim: pô, o David Jones é viciadão em WWE, via tudo, não sei o que. Aí beleza, aí o David Jones fala ali da storyline envolvendo o Undertaker, o Shawn Michaels. Ele conta a galera da época lá, Big Show, John Cena. Ele fala todo mundo, comenta da storyline. Só que aí ele fala que ele meio que murgou, né, de ver WWE quando o Edge aposentou. O Edge, pelo que o David Jones fala, era o favorito dele, né? E ele disse que morgou ver WWE na época, tal. Só que aí, pra começar, né? A gente vai ver aí as primeiras gafes ali do David Jones, que alguns podem não considerar gafe, mas na minha concepção aí eu vou dar meu ponto de vista aqui. O Otávio Neto ele começa a comentar aí, né? E a galera, eles elogiam o WWE, falam que gostam, acham legal. E aí o Otávio Neto fala ali que ele tá narrando a Elite, na época ele tava assim narrando, né? E ele comenta aí que a Elite, na concepção dele, tava melhor que a WWE, né? Eu acho que eu nunca comentei isso aqui no canal, mas se não me, agora tô até me lembrando aqui que eu acho que já comentei uma vez, que no caso foi naquele vídeo lá que falaram que a Elite tava saindo do Brasil, né? No caso lá do canal da Space. E aí eu comentei que esses narradores fazem uma narração muito tendenciosa, eles ignoraram fatos e só pra colocar ali pra puxar a sardinha pro lado da Elite. Eu vou dar um exemplo que teve uma vez aí que o Marcelo Ferrantini, ele chegou dizendo na narração que a Elite era a maior empresa do wrestling, não sei o que. Aí o colega dele tava fazendo lá a narração com ele, até fala assim: cara, tem que você tá dizendo? Ele falou: é sim, é a maior, não sei o que. Então assim, um ponto que a gente sabe muito bem que não é assim, né? Você pode dizer que a Elite é melhor que a WWE, agora falar que é a maior empresa de wrestling é meio errado dizer isso, né? Porque
É fato que a WWE é a maior empresa do entretenimento do wrestling. Isso aí é fato. Então, assim, você negar isso é muito fanboyismo, né? Então, isso é algo que eu sempre achei errado, tendenciosidade, né? Então, eu sempre fiz o possível aqui no canal para não ser tão tendencioso em nada, né? Aliás, para não ser tendencioso, né? Porque é chato, você quer ficar algo até evidente, sempre vai ficar uma hora. Então, você tem que sempre ficar de olho nisso aí e sempre dar sua opinião de acordo com fatos, não de acordo com com coisa inventada porque você quer. E daí nessa mesma fala aí do Otávio Neto, né? Ele fala, pô, a Elite tá massa, tá o Jon Moxley, tá o Sting. Aí o David Jones, mano, ele solta uma pérola perguntando, Sting o cantor? E tipo assim, vocês podem até dizer, mas o Sting não era da WWE na época, e o David Jones falou que ele acompanhava a WWE. Mas gente, vamos lá, a WWE faz anos que comprou a WCW, certo? Então assim, você que, por mais que você seja muito fã da WWE, você sabe quem é o Sting, porque é um cara extremamente midiático. E se o cara fala que acompanha a WWE, você tem que saber quem é o Sting, porque é alguém super midiático. Mas eu disse, por exemplo, é o Pipe do canal Pipe Bomb, que ele fala aí, ele já conversou uma vez comigo, a gente já trocou ideia, ele falou abertamente pra mim que é um fã, se considera fanboy da WWE, ele falou abertamente, só que ele sabe que é o Sting, até porque é um wrestler muito midiático, né? E não só o Sting, você pega, por exemplo, ali, Hulk Hogan, todo mundo sabe a passagem dele na WCW, Goldberg, a gente sabe a passagem dele na WCW, DDP também, inclusive a grande fase dele foi lá na WCW. Então assim, no geral, você sabe disso, até porque a WWE passa direto coisas aí da WCW, já que foi a empresa que comprou a WCW e ela faz referência direta à WCW. Então, pra mim foi uma extrema gafe aí do David Jones. Isso porque ele fala que é fã, né, da WWE. Então assim, apesar de que eu vou até passar um paninho, porque nesse corte aí que eu vi, ele até mostra um pouco mais de conhecimento comparado com o Resident Evil, né? Ele conta até que direitinho lá está lá, né? Apesar de que algumas coisas ele meio que erra, né, ali na fala dele, mas no geral ali ele até mostra certo conhecimento, mas pra mim isso é uma extrema gafe, né? E muitos podem argumentar que, mas na época o Sting não tinha chegado na WWE, mas cara, é aquele negócio, tá ligado? Se você é fã mesmo de wrestling, se você acompanha mesmo, você sabe quem é o Sting, porque é um caixante midiático. Vou dar um exemplo, Kenny Omega. Kenny Omega, vocês vão me dizer que não sabe quem é o Kenny Omega. Se você realmente é fã de wrestling, vai saber quem é o Kenny Omega, porque o Kenny Omega é um cara midiático. E foi um cara que teve sua passagem pela WWE, mas não como o Kenny Omega que a gente conhece. AJ Styles também é um exemplo disso. Todo mundo sabia que era o AJ Styles, porque é um cara que, tipo, ele tá hoje na WWE, chegou em 2016, mas antes dele estrear na WWE, no Royal Rumble, todo mundo sabia quem era ele, até porque é um cara muito midiático. Então, não tem essa, cara. Se você é fã de wrestling, você é um cara muito, tem um lutador ali que é muito midiático, né, no caso, você vai saber quem é esse lutador, né? Independente ou não se ele for da WWE ou não, você vai saber quem é o cara. Então, assim, apesar que o David Jones, repito, ele até mostrou um certo conhecimento nesse corte aí que eu assisti, mas quando comparado com aquelas gafas que ele soltou do Resident Evil, mas, tipo assim, você soltar que o Sting é um cantor, pra mim, foi uma extrema gafe, né? O Otávio Neto puxando sardinha aí pra Elite Wrestling. O Otávio Neto, na realidade, ele serve mais como narrador, né? Eu acho que a área ali que ele mais entende é a área mesmo de música, porque se não me engano ele teve já uma banda no passado, não sei se ele tem hoje, mas eu lembro que ele é cantor também, né? Ele compõe músicas, mas é um cara ali que, no geral, nas horas que ele faz narração, acho que ele não conhece muito. Aquele melhor conhece ali é o futebol, né? Mas wrestling em si, pelo amor de Deus. E a narração do Otávio Neto é boa, tá? A dele é boa, a do Marcelo Fantino que eu não gostava, achava bem forçada, né? A narração dele. Então, sinceramente, é algo bem chato. Mas pra mim foi uma tremenda gafe. E também tem esse ponto aí do Otávio Neto falando que a Elite tá melhor. Que assim, isso aí é um argumento de muito fanboy da Elite, né? A Elite é melhor que o elenco tá melhor. Apesar de que hoje eu não concordo muito com isso, porque se analisar os nomes e falar a galera que tá muito porcaria, né? Hoje na Elite. Porque é o que eu sempre digo, não adianta você ter o wrestling na sua empresa se você não usa ele como deve, né? Pra mim não adianta. Não adianta ter elenco e não saber usar. Não é à toa que vocês analisarem aí, nesses últimos tempos a audiência da Elite vem caindo muito, né? Vem caindo muito. Faz tempo já que eles não pegam 1 milhão de audiência. Então é isso.
Eu sei que muita gente vai negar isso aí, mas cara, pra mim isso é fato. E pra mim isso é um ponto que já tá. Já foi mostrado já o que realmente acontece, né? Então, pra mim é fato que ter só elenco não quer dizer nada. Bom, outro vídeo que eu vou comentar aqui é o vídeo onde ele traz uma gameplay do WWE 2K15, né? E basicamente nessa gameplay aí, o David Jones ele joga o jogo, né? Mas só que assim, eu não vou nem entrar no mérito de que a gameplay dele é bem fraquinha, porque isso aí eu acho que é um ponto batido por diversos games no geral, né? Até porque assim, eu não me considero um gamer, né? Não me considero, também não considero um expert no jogo, mas eu pelo menos sei ali as noções básicas, né? Então que eu comento com a galera aí que joga os jogos e comento e deixo meu ponto de vista, né? Mas sempre deixo claro, eu não sou um cara game, não sou um especialista, mas eu vou deixar baseado no que eu joguei, né? Então assim, o David Jones ele começa ali jogando, fala da nostalgia e tal, e como eu falei, ele conhece algumas coisas, ele tem um conhecimento muito maior em relação ao que ele mostrou de conhecimento do Resident Evil. Mas se você pegar e analisar, ele solta umas gafas que, pelo amor de Deus. Ó, eu vou dar um exemplo. Tem um trechinho aí que ele tá ali selecionando os personagens, né, do SK15. E ele fala, pô, o Stone Cold voltou a lutar. Cara, só que assim... Cara, só que assim... Se você pegar e analisar, pô, se você pegar e analisar, pegar os últimos jogos da WWE, inclusive o David Jones, ele passa a informação no vídeo que... o antigo, a empresa antiga ali, né, que fazia o jogo da WWE, que era a THQ, ela não faz mais jogos, né, agora tá com a 2K. Se você jogou os últimos jogos da WWE, você vai lembrar que o Stone Cold, ele tá disponível em quase todos os jogos. Só que o David Jones, ele age como se, nossa, o Stone Cold voltou a lutar, que isso, que... Tipo assim, uma informação bem... bosta, tá ligado? A informação que ele manda ali. Porque não vai menor sentido. Se você jogou ali os últimos jogos da WWE, e pelo menos o David Jones ele me passa essa impressão de que ele jogava os jogos ali, até porque ele faz questão de dizer no vídeo que a empresa anterior que detinha os direitos ali do jogo, ela não tá mais, né? Então eu acho que ele deve ter jogado alguma coisa e o cara não sabe que o Stone Cold nos últimos jogos da WWE, a barra dele não tá lutando, né? Ele tem voltado a lutar aí na WrestleMania, né? Eu não considero muito bem aquela ali luta, porque pra mim luta é quando é um negócio equilibrado, mas isso aí já é assunto pra outro vídeo. Mas tipo assim, se você pegar e analisar que os últimos jogos da WWE tinham o Stone Cold, mesmo ele não lutando, né? Então, tipo assim, pra mim foi uma tremenda gafe o David Jones falar um negócio desse, né? Então, e também tem os pontos lá, os métodos da gameplay dele, que eu comentando aqui rapidinho, que ele faz alguns comandos, que, nossa, vai fazer isso, toma, não sei o que, tipo, ele é completamente perdido, né? O cara nem parou pra ver um pouquinho da gameplay lá, pra ver como é que eram os comandos, tá? Aliás, ele para no meio do vídeo, né, pra ver, porque completamente perdido ele tava ali na gameplay. Eu na primeira vez joguei um jogo da WWE, eu estava assim um pouco ali perdido. Mas se você jogou ali os últimos, e principalmente se você recorda muito bem que a empresa anterior não era a atual, né? Era a THQ, não é a 2K. Você deve ter jogado e visto lá mais ou menos os comandos. E quando chegou ali no 2K15, o jogo ele não teve ali aquela alta mudança que teve, por exemplo, quando foi ali pro, se não me engano, 2K19 ou 2K20, né? Os comandos mudaram mesmo pro 2K20, né? Que ficou aquela porcaria tremenda. Eu já vou falar inclusive do 2K20, que o David Jones ele fez uma coisinha ali que eu vou comentar daqui a pouco. Mas se você tem noção mais ou menos, se você viu, se você passa as informações, você deve ter o mínimo conhecimento que os comandos não são embaraçosos. Se você já jogou antes, você tem conhecimento mais ou menos, né? Eu vou dar um exemplo, assim, eu demorei um pouco para me adequar com a gameplay do WWE2K22, né? Porque o último que eu joguei tinha sido 2K19. Quem jogou 2K20 tem um conhecimento mais ou menos da gameplay do 2K22, né? Porque, apesar deles terem implantado muita coisa ali nova, mas porque assim, a mudança de gameplay do 2K19 pro 2K22 é maior de quem jogou do 2K20 para o 2K22. Bom, o último vídeo aqui que eu vou comentar é a respeito de quando ele jogou lá o 2K20, né? Eu lembro que até a galera, uma época que eu tava num grupo aí do WhatsApp de WWE, a galera até chegou a colocar esse vídeo dele zoando, né, o jogo.
Não vou entrar no meio da gameplay, até porque assim, não tem como o David Jones fazer uma gameplay boa, porque nos jogos bons, assim, realmente que ganham premiações, tá, já não faz gameplay boa, imagine num jogo todo bugado que é 2K20. Só que tem um ponto bem interessante, uma gafe que ele cometeu aí, que isso aqui é mais uma parte de resenha mesmo, porque eu já errei isso muitas vezes, mas foi algo ali que ele fez, que assim, ele entra completamente despreparado pro jogo, né? Porque ele vai entrando ali no jogo e ele não sabe nada do jogo, só pega ali pra jogar e tal, né? E tanto que isso, pra mim isso fica bem evidente, no 2K20 ali, que ele foi considerado o jogo mais bugado do ano. Basicamente chegou pra jogar e ele foi logo pro o modo carreira. E basicamente no modo carreira do 2K20 você joga com dois personagens, que é o Trey e a Red. E basicamente você tem que criar dois personagens, obviamente. Só que aí ele entra lá, começa a desenvolver, bota os corretores zoados no personagem. E tem um momento lá que ele tá jogando e ele acaba voltando pro começo, né, do jogo. Acaba apertando um pouco completamente errado. Isso nem preciso falar também das partes que ele reclama simplesmente dos loads do jogo. Ah, o jogo tem muito load, não sei o que, não sei o que. Mostrando assim que ele não conhece muita coisa, até porque em MyPlay, não só em MyPlay, qualquer jogo aí de WWE tem muito load. Tem muito load. Então, eu acho que nem preciso nem falar nada. No geral, esses 3 dias acho que é isso que eu gostaria de falar. Não tem nada contra a pessoa do David Jones. Só achei vacilo aquela parte Resident Evil, as gafas que ele soltou. Não é nem questão das gafas, né? Porque gafe todo mundo solta, mas ao invés do cara brincar, fazer uma piada junto, e ficaria mais interessante se ele tivesse feito, porque eu acho que atrairia mais uma galera ali pro canal dele e tal, mostrando que o cara é um cara da resenha. Ele simplesmente falou aquelas coisas ali completamente grosseiras e arrogantes, e eu acho que só piorou a imagem dele, e eu acabei lembrando disso aqui. De ver tanta gente fazendo vídeo, eu acabei me recordando disso aqui em específico, né? Então eu não sei como é que vai ser recebido aqui, se a galera vai assistir muito esse vídeo aqui, mas aproveitar um pouquinho aí que tá em alta esse assunto, eu acabei me recordando dele falando sobre WWE.